Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega mais! Hoje aqui nessa conversa estamos eu e Matheus Soares, que é o nosso repórter e que está se especializando aí na cobertura de inteligência artificial. Vamos começar nesse tema, Matheus. Você se debruçou essa semana sobre essa possibilidade de uma IA que não seja tão dependente das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. Mas será que isso não é um pouco assim um sonho dourado, muito utópico? Isso é real, assim, uma IA que não seja colonial? É Uhum. possível? Oi, Ana, oi, pessoal. Hoje tá só eu e você e eu, juntinhos aqui no É. papo. Pois é, Ana, essa questão de uma IA decolonial, né, se é possível, é justamente a pergunta que pesquisadores e representantes da sociedade civil dos países do sul global, né, têm levantado nos últimos meses, principalmente com o boom, com o crescimento da IA generativa e essa corrida que a gente vem vendo, liderada por empresas justamente que estão ali em poucos países do norte global, né? OpenAI, Microsoft, Google, Meta, enfim, essas big techs que estão no norte global liderando essa corrida. E, de fato, essa pergunta que você fez é muito interessante, né? De fato, é possível termos, né, um IA decolonial ou fica realmente nessa questão do sonho, né? Essa discussão é justamente levantada por esses pesquisadores. A gente precisa sonhar, né? A gente precisa imaginar mundos possíveis que estejam ao lado desses mundos controlados e centralizados pelas big techs. Tanto que a gente teve acesso, né, a um estudo produzido por pesquisadoras, incluindo a brasileira Joana Varon, integrante do Coding Rights, que justamente apontam as possibilidades da construção de um ecossistema alternativo para o desenvolvimento de IA que fuja dos modelos centralizadores das Big Techs. De acordo com as pesquisadoras, os sistemas de IA estão sendo desenvolvidos e aplicados pelas empresas de tecnologia com um modelo unilateral e centralizado, que elas chamam de um modelo para tudo, que, de acordo com elas, é responsável por aumentar as desigualdades, as opressões automatizadas e contribuir para a crise climática, desculpe. Essa lógica, então, dá a capacidade desses atores não só de controlarem o processo de extração de grandes quantidades de dados, como também de processar e treinar os sistemas automatizados, que, como mostram diversas pesquisas realizadas nos últimos meses, estão cheios de vieses preconceituosos. De acordo com as pesquisadoras, elas também apontam como os modelos de negócios das empresas de IA contribuem para a exploração de trabalhadores em países do sul global. Esses profissionais responsáveis por treinar e moderar os dados necessários para o funcionamento global da tecnologia geralmente são submetidos a dinâmicas de trabalhos extenuantes e remunerações baixas. Mas, de acordo com elas, impedir a centralização de poder por meio da IA não é inevitável. Elas sugerem nesse documento, por exemplo, 6 recomendações para o G20, que inclusive vem aí discutindo essas questões relacionadas à inteligência artificial, né? Como, por exemplo, a priorização de contratos com organizações tecnológicas cooperativas e pequenas e médias empresas locais e o financiamento de projetos com infraestrutura partilhada. Então, é como a gente falou, né, Ana, essa possibilidade de pensar outros mundos, que eu acho que talvez seja aí essa chama central dessas discussões sobre a decolonial. Matheus, mas eu estava dizendo, você lembrou aí do G20, eu acho que tem o sonho, tem esse caráter da utopia, mas enfim, há possibilidades, pelo menos, de você aumentar essa pressão, né, para que a coisa comece a funcionar no sul global, né? Eu me lembro do presidente Lula falando que ele quer apostar no desenvolvimento de uma IA, né, partida daqui, partida do sul global, partida do Brasil, quer apostar nos cientistas brasileiros, nos pesquisadores brasileiros. E também as discussões lá do grupo, né, o grupo de trabalho de economia digital, tem também um caráter de tentar incentivar tecnologias feitas a partir, né, das nossas demandas, afinal, né, das nossas necessidades, e não exatamente. E a gente não está falando de uma coisa muito etérea, né? A gente está falando de uma coisa muito real, que é você entrar numa IA generativa qualquer,
né, e fazer uma pesquisa, enfim, sobre eleições, e de repente a imagem que aparece é o Capitólio, né? É uma coisa Sim, automática, né? Eles têm essa referência, a IA é alimentada para atender aos interesses e às demandas das pessoas do norte global, né, da Europa, dos Estados Unidos. Então, assim, sim. como que uma IA partida, né, do sul global pode, de fato, ser desenvolvida, né? Pode, de fato... E no G20, você acha que tem Sim. chance de sair algum documento que aponte nessa direção? Uhum. Então, o G20 é importante, Ana, justamente porque em novembro os líderes dos principais países das economias globais vão estar aqui no Brasil pensando justamente as recomendações que eles vão seguir, né? O G20 tem justamente essas recomendações. O G20 tem esse caráter de chamado soft law, né? São recomendações. Eles não vão ser obrigados a seguir, mas como você falou, é um documento que vai pressionar esses países a desenvolverem certas ações. E essas discussões de inteligência artificial e de inteligência artificial a partir do sul global estão previstas para isso ser um tema importante dentro desses documentos das recomendações. Então, a expectativa é que, de fato, esse tema da IA e da IA decolonial e da IA a partir do sul global esteja presente nas discussões, né, em novembro, com a cúpula do G20, mas também dentro das próprias recomendações, né, o documento que vai sair a partir dessa reunião. Então, a expectativa é positiva para que essa Boa. discussão ela esteja aí, né, nos próximos meses e próximos anos. Ótimo, muito bom. Tomara que continue. Gente, vou mudar assim radicalmente de assunto. Você vem comigo, Matheus, não me deixa aqui sozinha, Com não, hein? certeza, com certeza. Então, essa semana eu trabalhei num assunto, na verdade, tentando fazer uma síntese, comecei a ler muitas notícias sobre a questão do impacto das redes sociais, do uso, né, intensivo das redes sociais nas crianças e adolescentes. Então, assim, está cada dia saindo mais dados preocupantes, graves, né, sobre os impactos na saúde mental, especialmente, né? Parece que tem um recorde, né, de crise de ansiedade, de índices de depressão. Tem um dado super importante que aqui no Brasil, por exemplo, pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos, né? Foi uma análise que a Folha de São Paulo fez a partir da rede de atenção psicossocial do SUS entre 2013 e 2023. Então, a taxa, por exemplo, de pacientes de 10 a 14 anos atendidos, né, por esse transtorno da ansiedade é de 125,8 a cada 100 mil. E no caso dos adultos, a taxa é de 112,5 a cada 100 mil. Quer dizer, uma situação assim muito preocupante. Eu tenho filho, assim, vejo, né, o transtorno que é você lutar, um filho assim de 9 anos, e você ainda não deu o celular para ele, mas enfim, você não pode deixar a criança também completamente fora desse universo. Então, é uma pressão constante, assim, de manter Uhum. um tempo X, né, na rede, na tela. E imagino que, né, uma tensão que acomete vários responsáveis, todos os responsáveis. Qual que seria esse limite, Pois né? é. Então, e acabei também vendo esses dados, vendo algumas propostas que têm surgido, porque a gente sabe que a autorregulação tem sido falha, as empresas dizem, né, que se preocupam com crianças e adolescentes, mas não têm feito muita coisa. Então, só a partir de regulações, e a gente não tem regulações no mundo inteiro, tem algumas regulações esparsas, mas o cumprimento delas também deixa a desejar. Então, comecei a ver iniciativas da sociedade civil e de alguns legisladores regionais, né, principalmente nos Estados Unidos, que tem esse modelo federativo, então dá para aprovar leis, né, nos estados, e resolvi juntar esse material numa matéria que está lá no desinformante.com.br, a matéria completa está lá. Vou dar só uma palhinha, assim, porque eu acho que são propostas interessantes e que podem apontar uma direção para a gente diminuir os danos causados para esse público, né, que é um público vulnerável, um público que ainda está em desenvolvimento e que tem sido impactado pelas redes sociais. O primeiro é o movimento Desconecta. Não sei se você já ouviu falar, Matheus, sobre esse movimento. Não ouvi não, Ana. É duas Então, mães aqui em São Paulo, né? Eu li na exato, matéria, na verdade, mas até então não boa. tinha ouvido falar. Então, é de escolas particulares, mas enfim, é inspirado em movimentos que já estão rolando na Inglaterra e nos Estados Unidos.
E eles defendem um ambiente escolar sem celulares. E, além disso, propõem que as famílias façam um acordo com os filhos e com outras famílias para que os filhos só ganhem o primeiro smartphone depois dos 14 anos. E depois que eles tenham acesso às redes sociais só depois dos 16 anos. Eu achei um pouco muito para frente, Matheus, porque as crianças, assim, com 7, quer dizer, vou dizer, com 2, 3, 4, existe ali uma galinha pintadinha, uma Peppa Pig, mas, pô, começa a jogar um joguinho, né? Troca com o colega, vai ficar fora da trend, né? Você acha que Sim. é meio assim, até os 14 anos, você acha que dá para esperar? Pois é, Ana, é interessante esse ponto, né? E a gente no Desinformante tem você com o Zé, mas também tem Paula também, então a gente tá, né? A gente vem ouvindo vocês compartilhando essas angústias, né? E assim, pelo que eu percebo, como esse movimento ele precisa ser coletivo, né? Porque, claro, você consegue ali barrar o uso do celular na sua casa, mas é como você falou, os amigos, os colegas já vão estar ali com o telefone e vão se vangloriar, né, por ter um telefone celular, eu Exato. imagino. Na Então, escola, né? pois então eu acho que talvez seja uma importância do movimento coletivo para que isso seja coletivo, né? Isso seja todo Tipo mundo. vacina, né? Tipo, isso é um Pois pacto é, coletivo, né? Se você não adere, ele não vai fazer muito sentido. Bom, esse é o pois movimento é. Desconecta. Aí tem uma outra proposta que é esse feed seguro para as crianças, que é uma lei que foi aprovada no estado de Nova York, que proíbe aquele feed viciante das redes, enfim, baseado nas nossas preferências, e é um feed infinito. Essa proposta é que fosse um feed mais estático, que não tivesse, né, tanto coleta de dados dessas adolescentes, dessas crianças, enfim, que a criança possa ficar ali por menos tempo, talvez. Eu fiquei até imaginando que esse feed pode ser um feed mais entediante, né? Que aí a Sim, criança não tem aquela coisa de, né? O adolescente não tem aquela coisa de ficar rolando vídeos e perfis, fica entediado, larga o celular, vai fazer outra coisa. sim, Eu imaginei isso. Vejamos, né? E tem também uma proposta bem interessante e, de certa forma, impactante, que é o rótulo de advertência, que é a exigência de um rótulo de advertência como se fosse cigarro ou bebida alcoólica nas redes sociais, para mostrar que as redes estão associadas a danos importantes à saúde mental dos adolescentes. E essa proposta ela foi feita pelo médico Vivek Murthy, que é a principal autoridade de saúde pública dos Estados Unidos, o que eles chamam lá de cirurgião geral. Então, enfim, essa etiqueta ele acha que lembraria regularmente para os pais e adolescentes que as redes não são comprovadamente seguras como elas fazem parecer ser. Bom, gente, encerrei aqui, contei uma palhinha, a matéria completa está lá no desinformante.com.br. Vou encerrando o nosso papo, adorei, Matheus. bem gostei Vamos do repetir papo hoje. a nós. Foi bom, né? Foi Então, nos ótimo. sigam nas redes, mais sobre inteligência artificial tem a nossa página, desinformantes.com.br/IAI. E vejam também, não deixem de conferir a nossa página especial de eleições. O papo fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau.